Boa noite aos nossos queridos amigos que nos acompanham, que nos ajudam nessas vibrações da semana, né, do estudo. E hoje quem vai fazer o estudo para a gente é a Sandra, e ela vai fazer o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, esquecimento do passado. Um ótimo tema para a gente tirar muitas dúvidas aí da página, que a gente está sempre vendo essas perguntas, né? Mas para dar início, então eu convido a todos para fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, imaginando sua figura meiga, que nos apoia, que nos abençoa, e que sempre está a nos intuir nos estudos desta casa. Pedimos, Senhor, que intua a facilitadora do estudo, para que ela tenha palavras que calam ao nosso coração, pedindo também aos mentores espirituais de cada um que nos escuta, que nos ouve, para que tenha palavras maravilhosas aos ouvidos das pessoas que tanto necessitam de esclarecimento. Pedimos, Senhor, que a sua paz, a sua luz, desça sobre nós, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Tirar minha máscara aqui para ficar mais fácil de conversar. Amigos, uma grande alegria podermos estar juntos fazendo esse estudo nesta noite. Espero que todos, eu e vocês aí, consigamos tirar deste estudo um grande arsenal de esclarecimento para continuarmos a jornada desta vida com a absoluta certeza de que o melhor que somos se encontra agora, nesta encarnação. Porque muitos de nós, em muitas as circunstâncias, nos perguntamos, vez ou outra, por que eu não me lembro das minhas vidas passadas? Por que eu não sei quem fui, o que fiz? E muitas vezes essas perguntas são embaladas por sentimentos vaidosos, porque gostaríamos de saber se fomos grandes cientistas, se fomos grandes damas da corte, se fomos reis, rainhas, grandes políticos, articuladores. Nunca queremos pensar ou refletir sobre o quanto nós evoluímos ou crescemos através das experiências vividas em outras encarnações. O estudo de hoje, ele vem para nos auxiliar a entender tudo isso. Então vamos lá. E Kardec começa dizendo da seguinte maneira uma afirmação: é em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo ao sentido de que se possa aproveitar as experiências das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Está claro? Ele está dizendo aqui, é em vão, é à toa, é tempo perdido ficar argumentando e dizendo, poxa, mas como eu vou evoluir? Como eu vou consertar os meus erros do passado se eu não me lembro? Se eu não sei quem eu fui, muito menos o que eu fiz. Como eu vou consertar? Não tem como eu consertar. E muitos de nós ficamos entravados nessas argumentações que, convém dizer, são argumentações acomodadas e de uma grande maneira infantil. Nós não podemos deixar de buscar o nosso melhor por conta de algo que nós não temos claro. Isso é na nossa vida atual.
Vamos pegar um exemplo? Porque eu não sou farmacêutica, eu não vou ler bula alguma de remédio algum, porque eu não sou farmacêutica, então eu não vou ler nada. Não é assim. Quem de nós em casa, quando pega um remédio novo, quando o médico prescreve, não senta e dá uma estudada na bula? Porque temos a curiosidade de saber por que tal medicamento, qual o efeito colateral, quais os benefícios, será que é apropriado para o meu caso? Nós nos questionamos a especialidade médica, e assim também deveria e deve ser para a nossa vida. Porque eu preciso me lembrar dos meus tropeços para buscar não tropeçar agora? Eu não preciso. Se eu tenho o entendimento do que é certo e do que é errado, do que é correto a ser feito, eu não preciso das lembranças de outras existências. Tanto que Kardec deixa bem claro aqui na segunda frase. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado para que eu me esqueça, é porque assim Deus, o Pai, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo compreende, que nos criou e nos conhece no mais íntimo do nosso ser, considera isso útil, extremamente útil. Vamos continuar o estudo para tentar entender. Kardec continua dizendo assim: com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes, ou seja, vamos supor que a gente lembrasse, isso nos traria graves inconvenientes, como, por exemplo, poderia humilhar-nos. Humilhar-nos? Como assim? São tantas as possibilidades de nos sentirmos humilhados. Vamos pegar um pequeno exemplo. Então, hoje, eu sou um funcionário ou uma funcionária fiel, disciplinada de uma empresa, que executo as minhas obrigações com esmero, com determinação e ajudo com isso a alavancar o crescimento da empresa do meu patrão. E o meu patrão, que muito bem me trata, que reconhece os meus méritos, que reconhece o meu desempenho, me remunera muito bem, esse meu patrão cresce financeiramente através do meu trabalho que ele remunera. Ele remunera. E às vezes eu posso me perguntar, mas por que ele e não eu? Por que não é o inverso? Por que não me foi possibilitada a condição de eu colocar uma empresa dessa? E eu não me lembro que numa vida passada, talvez, quiçá, eu, dono de uma terra, de uns alqueires, acabei empregando alguns vizinhos fracos de instrução intelectual, de poder aquisitivo, e impus a eles condições de trabalho quase que escravas em troca de alimento, explorei-os no trabalho e por falta de entendimento intelectual me apossei das terras do vizinho, porque era bom de lábia, e com isso eu me tornei farta de poderes aquisitivos através da exploração daquele humilde vizinho que hoje é o meu patrão, que hoje me dá o emprego e hoje eu retribuo disciplinadamente, amorosamente, me entregando ao trabalho. Se eu me recordasse, não me sentiria humilhada? Humilhada com certeza, porque olharia todos os dias para aquele patrão e pensaria comigo, nossa, como ele ainda me dá emprego, como ele ainda me trata tão bem, como ele me remunera ainda tão bem, depois de tudo que eu fiz, depois de todo o prejuízo que eu causei a ele e a toda a sua família. Ainda bem que ele não se lembra, ainda bem que nós não nos lembramos. Gostaria de pedir aos meus amigos de casa que, por favor, não considerem nenhum dos exemplos que nesta noite vou citar
como determinantes, porque em cima deste exemplo que dei, existem tantos milhares de outros exemplos. E isso também não quer dizer que o fato de eu ser funcionário e o outro um patrão tenha sido esta a condição, porque são infinitas as condições que nos colocam a conviver uns com os outros. Eu apenas citei um exemplo para que fique fácil a elucidação. Somente isso. Kardec diz que, se nós nos lembrássemos, poderia também exaltar o nosso orgulho. Já imaginou você lembrar de uma vida passada que você foi um grande presidente do seu país ou um grande legislador e que com o seu trabalho você acabou alavancando o progresso para aquele país? Você acabou levando a população, a sociedade inteira ali a usufruir hoje de uma condição social melhor, graças ao seu empenho quanto um bom político. Mas aí, nós não podemos nos esquecer que ninguém é verdadeiramente bom, que ninguém, no estágio evolutivo que nos encontramos, é verdadeiramente ou inteiramente honesto, bom. O próprio Cristo disse: por que me chamas de bom? Bom, só o Pai o é. Se Jesus, que é o mestre, não quer ser considerado bom, porque ainda não se enxerga como tal, imagine nós. Imagine nós. Então, desta maneira, eu poderia exaltar o meu orgulho, me esquecendo até dos deslizes que cometi, enquanto também levei o progresso. Então, eu poderia ter as duas coisas juntas: a humilhação e exaltar a minha vaidade, o que não me convém, não me ajudaria em nada numa encarnação atual, em nada. Vamos pegar um exemplo agora que engloba as três, porque logo em seguida Kardec diz assim: poderia também, a lembrança de uma vida passada, entravar o nosso livre-arbítrio. Eu poderia ficar vacilante entre tomar as decisões, por causa das lembranças do passado. Vou trazer um exemplo verídico de uma pessoa que viveu entre nós. E quem quiser, busque se informar. Vamos lembrar de Albert Einstein, um grande físico, que trouxe para nós um grande progresso dentro do campo da física, grandes descobertas. Então, se ele se lembrasse hoje, vamos supor que Einstein esteja encarnado. E se ele se lembrasse da sua encarnação, ele poderia exacerbar o seu orgulho, afinal, foi um dos pais da ciência, trouxe um grande progresso para a ciência física, certo? Mas ele também se sentiria humilhado. Sim. Se sentiria humilhado, porque está aí nas redes sociais, para quem quiser pesquisar, não é segredo. Einstein, muito jovem, antes de se casar, tinha uma namorada, a qual ele gostava muito. Porém, ambos muito jovens, se excederam e se entregaram aos prazeres do corpo físico, e esta moça engravidou. Esta gravidez representava comprometimento para Einstein, que estava aguardando a oportunidade de um grande trabalho, ao qual ele almejava há muito tempo, como recém-formado que era. Então, conversando e combinando com a sua namorada, decidiram abandonar aquela jovem menininha, para que nenhum dos dois se comprometesse quanto profissionais que almejavam vir a ser. E assim o fizeram. Abandonaram aquela jovem criança, pequenina menina. E então conta-nos a história verdadeira, que nunca mais conseguiram obter notícias do paradeiro daquela criança. No entanto, o jovem casal, posteriormente, vieram a de fato se casar,
construíram uma família nova, mas não conseguiram reaver a filhinha do passado. Então, vamos supor hoje que aquela filhinha do passado reencarnou e recebeu como filho, no seu seio doméstico, o seu antigo pai. Vamos supor que ambos se lembrassem daquela existência. Será que esta mãe, agora, que outrora foi filha abandonada, conseguiria olhar para o seu pai e amá-lo intensamente, sem se revoltar? Sem se questionar o porquê daquele abandono? Será que esta jovem mãe de agora, que outrora foi a filha, conseguiria cumprir com o seu livre-arbítrio na hora de executar a educação do seu filho? Conseguiria fazer aquilo com limitações educacionais e amorosas? Ou será que ela poderia ser influenciada pelo sentimento amargo da rejeição, do abandono? E ele, quanto filho, quanto se sentiria humilhado cada vez que olhasse para aquela mãe? Quanto teria dificuldade no seu livre-arbítrio, na sua mocidade atual, em sair de casa e ir cursar um novo curso educacional e pensando, abandonar a minha mãe de novo, como abandonei no passado quanto filha? Não posso fazer isso de novo, 2 vezes, eu não posso. Então, desta maneira, trazendo a história de Einstein e uma suposta nova encarnação para ambos, nós conseguimos entender, talvez, o que Kardec quis deixar tão claro, que as lembranças de últimas encarnações nos constrangeriam à humilhação, ao excesso da vaidade e ao uso do nosso livre-arbítrio. Porque ele afirma na frase seguinte: teriam uma perturbação inevitável das relações sociais. Com certeza, seria prejudicada esta relação social. Ok? Espero que tenha ficado claro. Vamos prosseguir. Então, Kardec traz a seguinte explicação: o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhe fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido, como acabei de comentar o caso de Einstein. Mas, depois deste comentário de Kardec, eu quero abrir um parênteses para contar para vocês uma história também verdadeira, relatada por Camilo Cândido Botelho no livro Memórias de um Suicida. Especificamente na 3ª parte do livro, no capítulo 3º, que fala: Homem, conhece-te a ti mesmo. Neste capítulo, nós vamos ter um entendimento claro daquilo que acabamos de falar, do constrangimento, da humilhação que poderíamos viver se nos lembrássemos, da dificuldade de usar o livre-arbítrio, porque comumente renascemos no seio familiar daqueles que prejudicamos outrora. Então, neste capítulo 3º do livro, da parte 3ª também, conta a história ali de um jovem chamado Amadeu Ferrari. Ali naquela ocasião, Camilo Cândido Botelho e seus amigos já haviam se reestabelecido a nível consciencial e já haviam deixado os aposentos, o hospital da Legião de Maria, que era destinado ao acolhimento dos suicidas, e já estavam habitando a cidade chamada Esperança, no mundo espiritual. E ali eles passaram a cursar vários temas. Eles estavam, de fato, fazendo como que universidades, cursos no campo da geologia, no campo da história, da teologia, no campo do psiquismo, e numa dessas aulas, onde um instrutor chamado Teóclito os convida a conhecerem-se a si
mesmos, para poderem dali por diante passarem a entender a necessidade de programar uma nova encarnação. E ali, eles reunidos, relata Camilo Cândido Botelho que todos estavam extremamente tensos, aflitos, angustiados pelo que haveria de lhes acontecer. No fundo, todos tinham um profundo medo de saber quem de fato eles eram. E para início de conversa, Teócrito aponta para um jovem rapaz e diz: ei, você, vem até aqui. Como se chama? E ele diz: Amadeu Ferrari. E aí ele sente-se, e sentou-se numa cadeira, e Teócrito questiona, diz: por que você cometeu o suicídio? E aí Amadeu diz assim: eu cometi o suicídio porque eu me encontrei numa existência tenebrosa, desde a infância e a mocidade, vivendo o abandono, a rejeição de todos, todas as portas que eu batia não se abriam para mim, a fome dilacerava a minha história, e com muito trabalho e sacrifício, eu consegui, entre muitos empregos, chegar a um banco, e quando eu cheguei a um banco, e conseguindo a oportunidade de um bom trabalho, e de um salário até razoavelmente bem remunerado, eu consegui alimentar o sonho e a esperança de constituir uma família. Estava noivo, mas cometi um grave deslize. A ambição tomou conta de mim e eu cometi um roubo dentro do banco. E logo me arrependi, sim, mas já havia cometido o deslize. Foi sim um roubo. E aí ia passando a me imaginar preso. Eu descobri a instalação de um câncer na garganta e ficava temeroso de imaginar aquele câncer corroendo a minha garganta, corroendo o meu corpo, a minha jovem noiva me abandonando. E quando eu pensava naquilo, eu pensava que não suportaria a prisão, a doença, o abandono. Então eu quis fugir a tanta dor e me suicidei. E aí ele entra em pranto e diz: mas também vocês devem se compadecer de mim, porque olha só que vida que Deus me concedeu, que a vida me proporcionou, que vida de humilhação, de dor e sofrimento eu não merecia. Por que me entregaram àquela vida tão dolorosa? Por isso me suicidei. Então Teócrito diz: caro Amadeu, você vai nesta noite entender porquê daquela vida. E então ele relata para nós claramente as parafernálias do mundo espiritual, explicando que uma grande tela foi projetada e um fio foi ligado a uma espécie de auréola sobre a cabeça de Amadeu Ferrari. E ele foi conduzido a recordar a sua última encarnação. E então Amadeu Ferrari se vê no ano de 1840 e se vê como um português ambicioso que vai até a África, especificamente na região de Angola, e passa a traficar escravos negros e trazê-los todos para o Brasil, aonde vende esses negros e passa a ganhar muito dinheiro. E ali ele relata o quanto ele era cruel com aqueles negros. Ele açoitava, ele dava chibatadas apenas por prazer e colocava a todos eles em condição de humilhação, deixando-os passar fome, frio, desprezando-os, amarrando-os nos cárceres dos navios, trazendo para o Brasil, onde os vendia. E assim ele angariou muito patrimônio no Brasil e possuiu uma grande fazenda aqui na pátria do Evangelho. E aqui, senhor de escravo, ele continuou com a sua maldade, com os seus excessos. E ele relata então que uma certa noite, possuído pelas tendências ainda atrasadas das necessidades físicas, ele acaba violando uma jovem que ele mesmo relata, mal saída da infância.
Essa jovem sentindo-se humilhada, arrasada, destruída, não podendo reparar o seu mal, envolta no seu desespero e na sua dor, ela se suicida. E após o seu suicídio, o seu pai, um negro chamado Felício, vai cobrar de Amadeu, que então tinha outro nome, o porquê fez aquilo com a sua filha. Então Amadeu, naquela condição de senhor de escravos, cheio de si, cheio de autoridade, chama os seus capatazes e manda esquentar um ferro em brasa, e seguram o Felício, e na marra esticam a sua língua, e queimam a sua língua com um ferro em brasa, para que ele convulsionasse em dor, para que nunca mais reclamasse de absolutamente nada. Relata-se ali que passa-se um tempo e as sequelas haviam sido tão graves, não podendo mais se alimentar e consumido pelas infecções carnais, Felício desencarna também. Amadeu segue a sua vida, conta ele mesmo ali na sua história, nas suas rememorâncias do passado, que vai até a fase da velhice, aonde decide migrar de volta a Portugal, e lá desencarna. Desencarna cheio de pompas, onde todos o reconheciam como um grande homem, dado a consideração apenas dos bens materiais que ele havia adquirido. Mas aí vem a triste história. Amadeu, então desencarnado, assim que desencarnado, é recolhido por uma grande quantidade de espíritos que haviam sido suas vítimas quanto escravos. O arrastam para as regiões trevosas, o açoitam, o humilham, dilaceram o seu espírito através de muitos flagelos, e ele, Amadeu, ainda muito vinculado às necessidades carnais, porque se encontrava muito ainda materializado, sentia fome, frio, sede, e eles o prendem e o entregam nas regiões trevosas ao seu próprio destino, o abandonam então em uma região extremamente tenebrosa, depois de deixá-lo extremamente fragilizado e dolorido. E quanto mais Amadeu naquela região trevosa tentava se recuperar, se reerguer, a sua consciência lhe trazia constantes gritos de horror das suas vítimas quanto escravos, e ele ficava ouvindo vozes por vozes, dores, lástimas, e ele mesmo acabava se entregando à tortura, até que, certo momento, depois de muitos anos, em regiões trevosas, chega uma centelha de luz, que clareando as trevas, vai se mostrando como o negro Felício, que chega de mansinho, olha para o seu algoz, ali atirado ao chão, lhe estende a mão, e diz mansamente para ele: vem, nhonhô, vamos sair daqui. E o recolhe para uma região espiritual, onde ele teve a oportunidade de se recompor, para poder planejar uma nova encarnação. Ali fica claro a evolução do negro Felício, que havia conseguido perdoar o seu algoz. Ao mesmo instante que Amadeu Ferrari, naquela sala, na cidade de Esperança, no mundo espiritual, rememorando essas tristes e amargas recordações de sua última existência, se debatia sobre a cadeira e gritava desesperadamente: chega, eu não aguento mais, eu não suporto mais, que réprobo que eu fui, que ser desprezível. Eu não mereço viver. E ali naquela cadeira ele implora
por favor, me deixem voltar à terra só mais uma vez. Por favor, me deem uma nova existência, onde eu possa ser novamente humilhado, desprezado, esquecido, onde eu possa passar muita fome, muito frio, onde um câncer não consuma apenas a minha garganta, mas a minha boca, a minha língua, para que eu não reclame nunca mais, porque eu não mereço nada, eu não mereço nenhuma ajuda. Ele implora por uma oportunidade de encarnação, reconhecendo o quanto cruel ele havia sido na sua última encarnação. Eis que então o instrutor Teóclito manda abrir-se uma porta, e abre-se uma porta, e entra então o negro Felício. Amadeu Ferrari cai de joelhos, em prantos, dizendo: não, eu não vou suportar mais uma vez, por favor, não, eu não suporto mais. E o negro Felício vai caminhando ao encontro de Amadeu Ferrari, e como nós já estudamos antes e sabemos que o nosso perispírito pode adquirir a forma que ele quiser, sobretudo da última encarnação, da penúltima encarnação, ou da encarnação que ele quiser apresentar. Ele, quanto negro Felício, vai caminhando ao encontro de Amadeu, e o seu perispírito vai se transformando em Rômulo Ferrari. E Amadeu grita: não, não é possível, meu pai, era meu pai. E eu me emociono, porque, amigos e irmãos, eis aí a bondade divina, a misericórdia de um Deus amoroso, que nos permite a reparação dos nossos erros, através do amor que constitui as famílias. Sim, ele deixa bem claro que Felício, antes de ser o negro Felício, antes, em outras encarnações, havia trucidado, dilacerado corações cristãos, como inquisidor, como homem das cruzadas. E arrependido que era, havia vivido muitas encarnações em Roma, havia legislado a favor das crueldades da Inquisição, e havia percebido uma oportunidade de reparar os seus erros, encarnando como negro na África, e através destas encarnações, quanto negro africano, reparar os seus erros. E ali fica bem claro para nós algo que Emmanuel também nos relata no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde ele deixa claro que quando começou-se o tráfico negreiro para o Brasil, Jesus pediu a Ismael, o governador do nosso país, que corresse e convidasse todos aqueles arrependidos que haviam sido inquisidores nas cruzadas ou em qualquer departamento que, em nome do Cristo, haviam maltratado, ferido e dilacerado corações, que pudessem aproveitar o momento e reencarnar para poder servir a pátria do Evangelho através dos braços fortes da raça africana. Assim também Felício havia se proposto. Após a encarnação quanto negro Felício, reparado os seus débitos com a lei divina, ele novamente nasceu na Itália e, muito jovem, veio para o Brasil como imigrante, onde constituiu família e gerou o seu filho, que outrora havia sido seu algoz, com a proposta de ajudá-lo na encarnação atual. Então, meus irmãos, eu conto para vocês essa história que é verdadeira e que qualquer um pode ir buscar através da leitura, que tanto nos acrescenta. E eu digo, que seria de nós se Deus permitisse as lembranças do passado? Que seria de nós se pudéssemos lembrar as atrocidades que cometemos? Sim, porque cometemos. Hoje,
somos o melhor de nós mesmos. Esta é a nossa melhor encarnação. Se estamos hoje aqui, é porque somos reflexo de tantas experiências no passado. Deus sabe o que faz. Deus permite aquilo que nos convém. Não vamos questionar a autoridade e a sabedoria indiscutível do Pai amoroso. Vamos continuar o nosso estudo. Sendo assim, Kardec nos diz que Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e que pode nos bastar: a voz da consciência e nossas tendências instintivas. E Ele nos tira o que poderia nos prejudicar. Então ele diz aqui duas coisas importantes. Deus nos deu o que é necessário. Eu não preciso das lembranças do passado, até porque eu não suportaria, eu não aguentaria saber quem fui e o que fiz. Mas Ele nos deixou a consciência e as tendências instintivas. O que é a nossa consciência? No Livro dos Espíritos, nos é perguntado aos espíritos. Kardec pergunta: onde está gravada a lei de Deus, ou as leis de Deus, que são tidas como leis naturais? E os espíritos respondem: na consciência. Então, na nossa consciência está o entendimento pleno do que é certo e do que é errado. Eu sempre sei, sempre. Se eu não sigo a minha consciência, é por escolha minha. É o meu livre-arbítrio, falando alto, mas eu sei se está certo ou se está errado. Sou eu apenas que não dou vazão àquilo que dentro de mim sempre me adverte. Sempre, em forma de pensamento rápido, em forma de pessoa à minha volta, que às vezes me sinaliza o passo trôpego e que eu muitas vezes ignoro. E ele diz aqui: minhas tendências instintivas, o meu instinto. E lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta se dá para a gente distinguir, separar inteligência de instinto. E os espíritos dizem: não, porque muitas vezes eles se misturam. Mas o que é a inteligência? Inteligência é o conhecimento adquirido. Ao longo das minhas experiências, eu somei conhecimento. E por isso desenvolvi minha inteligência, o meu lado intelectual. Instinto é aquilo que está dentro de mim. É inato, fala primeiro, é mais rápido, vem imediatamente, vem em todas as circunstâncias, como, por exemplo, o instinto de preservação da vida. Se eu escuto um barulho mais ao alto, instintivamente levo as mãos à cabeça, jogo o corpo para o lado, me agacho. Se escuto um barulho lá fora que me parece um tiro, eu agacho aqui. Instintivamente, eu nem raciocino direito, porque eu tenho o instinto da preservação da vida. Eu já estou nascendo, eu e todos nós, com um sentimento, pode ver, todas as crianças carregam, o sentimento de proteção, de família, de querer ter um filho, de poder formar uma família. Depois, mais tarde, somando conhecimentos e experiências, eu posso decidir não formar uma família, não ter filhos. Mas as crianças, instintivamente, falam disso. É inato, está dentro. No Livro dos Espíritos, na questão 75, eu a trouxe. Kardec pergunta aos espíritos: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Ou seja, quanto mais eu vou desenvolvendo inteligência e conhecimento, mais o meu instinto fica abafado, ele diminui? E a resposta: não, não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza.
O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. O instinto, ele sempre vai nos conduzir de uma maneira correta. O problema é que quando eu já conheço demais e ainda não sei usar bem o meu livre-arbítrio, eu acabo ignorando o meu instinto. Mas é o que ele está dizendo, quase sempre o instinto nos leva a uma atitude correta. Ele não se transvia, ele não vai nos trair. E aí, voltando aqui, ele diz aqui que Deus então nos deu a consciência e as tendências instintivas para que a gente possa se guiar por elas, para não cometer deslizes e erros. Mas ele fala uma coisa interessante aqui. Ele diz que Deus nos tira o que nos poderia prejudicar. O que Deus nos tira? Ele nos tira as possibilidades gritantes de queda. De queda. Então, se você em outras vidas deslizou inúmeras vezes no campo da sensualidade e da sexualidade, Deus vai te tirar essa facilidade numa encarnação. Vai te colocar para nascer numa família extremamente rígida, extremamente castradora, para que você não possa expressar as suas aspirações sensuais, para que você seja podado, tolhido, como, por exemplo, nascer na religião dos nossos países muçulmanos, onde tantas mulheres são tolhidas, reprimidas. Não existe acaso. Volto a dizer, não quero dizer que tudo recaia sobre essa condição. É um exemplo que estou dando. Um exemplo. Existe uma infinidade de possibilidades para cada encarnação. Estou dando um exemplo. Então, Deus nos retira essas possibilidades. Então, por exemplo, em muitas encarnações, eu usei muito mal o poder aquisitivo, o poder financeiro. Então, eu vou passar uma encarnação lutando e correndo atrás para adquirir, mas não vou conseguir. Não vai dar certo. Porque se der certo, eu vou acumular dívida. Dívida no campo evolutivo, moral. Então, Deus fala, não, para que dívida? Chega. Você já tem tantas para liquidar, para quitar. Vamos devagar. Nessa daqui, eu vou facilitar as coisas. Eu não vou te deixar chegar lá. Não vou te deixar. Você vai viver bem, com o seu salarinho, mas você nunca vai chegar a ser o patrão. Porque se você virar o patrão, você vai sair dessa encarnação endividado de novo. É isso. Ele nos tira o que poderia nos prejudicar. Está fácil de entender, não está? Pois bem, continuemos. Gente, eu não consigo enxergar o relógio. Que horas que são? Beleza. Ao nascer, Kardec dizendo, ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Kardec está dizendo, gente, para de olhar para aquilo que não interessa. Para de buscar aquilo que já foi. Cada um reencarnou como se fez lá nos passados, nas múltiplas encarnações que viveu. Então, sim, só um minutinho, pode falar, Henrique. Então, em cima do que você falou agora, a Cleia Ribeiro perguntou assim, e regressão, então, não é bom? Cleia, exatamente isso. Regressão, salvo raros os casos, que eu não poderia dizer quais são, mas somente um médico ou um terapeuta, que seria apropriado utilizar a regressão, salvo esses raros casos, a regressão não nos convém. Não nos convém porque nós não suportaríamos as lembranças, nós não saberíamos como lidar com elas, nós não saberíamos o que fazer com
conhecimentos de vidas passadas. Então, raras exceções que cabe a um clínico terapeuta dizer é melhor a gente não mexer naquilo que Deus deixou do jeito que está, né? Exatamente. Com certeza. O Henrique está dizendo aqui, Alberto Almeida, que nos deu um presentaço no sábado passado. Aliás, quem não pôde ver, por favor, entre na página do GEB após esse estudo e busque a live do dia 4, sábado, com o Alberto Almeida, um grande espírita, médico, terapeuta, também de vidas passadas, que nos deu uma grande explanação, orientando e esclarecendo. Busquem, por favor. Então, não, Cleia, não nos convém, de fato. Ok? Então, como diz aqui, se ao nascer o homem traz consigo aquilo que ele adquiriu, não temos que perder tempo nos preocupando. Deixa tudo lá no passado. É melhor assim. É melhor assim. Vamos pegar, por exemplo, esta vida, esta encarnação. Não tem muitas coisas que a gente nem gostaria de lembrar? Não tem muitas coisas que em reuniões familiares, às vezes, um familiar mais desavisado, mais vacilão, acaba relembrando um deslize seu do passado que não te representa mais hoje, mas que existiu no seu passado e que te constrange profundamente quando eles lembram. E quem de nós não cometeu deslizes na mocidade? Quem de nós que prefere que fique lá, bem oculto? Que dirá vidas passadas? Que dirá vidas passadas? Olhe a história. Olhemos a história, o que a história que se encontra nos livros nos diz. Como foi que nós construímos cidades? Através de lutas sanguinolentas, uma atrás da outra. E ali foram cometidos atrocidades, barbaridades contra jovens, crianças, mulheres, idosos, contra compatriotas, irmãos. Tudo que foi cometido, eu não poderia jamais dizer, eu não fiz nada daquilo. Jamais poderia dizer isso. Todos nós participamos da construção do nosso planeta até agora. Alguma coisa nós fizemos de errado. Alguma coisa fizemos. Deixa o passado lá. Deixa ele lá, ok? Vamos viver esta vida com o melhor que pudermos dar nela. Kardec fala, se vê-se punido nesta vida, se você se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que haja corrigido, completamente nenhum traço mais conservará. Ou seja, se concentra, analisa você mesmo, agora, quem você é agora. Se você se analisar, você vai perceber coisas que você deslizou lá no passado. Vai analisar e vai perceber. Vamos pegar exemplos de novo. Então, por exemplo, eu tenho uma tendência de fazer negócios tirando uma vantagenzinha. Eu gosto de tirar uma vantagem. Mas por que eu gosto? Porque depois eu saio contando para todo mundo a minha esperteza, o meu nível de esperteza. Eu sou bom de lábia. Eu tenho um nível de esperteza, eu sou rápido. Aviãozinho. Não, eu não forcei nada. Ninguém me vendeu obrigado. Venderam porque quiseram. Eu só usei os recursos que eu tinha. Palavra, articulação. Observa. Se não é uma tendência viciosa de adquirir aquilo que de verdade não é seu. Não é seu. Essa semana, um caminhoneiro me contou que tudo que ele tinha era um caminhão e a vontade de trabalhar, porque o seu pai, um agricultor pequeno,
de subsistência praticamente, assim o havia ensinado. Em dada circunstância, o seu pai, levando ele criança junto, havia assinado um contrato na cooperativa. Assinou o contrato e foi para a roça. A certa altura do caminho, observou que havia levado a caneta que usou para assinar o contrato. Deu meia volta e voltou. Quando chegou na cooperativa, foi devolver a caneta. O funcionário da cooperativa, o gerente, disse, não, mas você não precisava ter voltado aqui. Caneta eu tenho um monte. E o pai desse caminhoneiro respondeu, eu sei que você deve ter um monte de canetas, mas essa não me pertence. Estou te devolvendo. E ele aprendeu. Observemos o nosso comportamento, a nossa índole. Vamos buscar fazer o que a consciência diz. Está certo, está ok, está correto. Porque daquilo que nós já não carregamos como mal, aquilo não nos tenta mais, não vai nos tentar. Quer ver, por exemplo? Então eu, quanto cônjuge, por muitas vezes escorreguei, por aventuras por fora, mas aprendi que é muito melhor dar valor àquilo que eu tenho. Aprendi com o tempo que é importante valorizar a família que tenho agora. Aprendi, mas algumas vezes me sinto tentado ainda, porque as tentações vêm até a mim. E eu consigo me conter. Chegará o dia em que esta mesma pessoa não se sentirá mais tentado, porque está tão convicto do que é certo e bom para si, que as tentações não lhe atrairão mais. E assim, são N's as possibilidades e exemplos. O seu estudo está tão bom que eu estou até com dó de te interromper. Mas eu preciso falar uma coisa aqui, que a Paty Mel já tem uns 6, eu acho, pedido dela aí para mim te perguntar isso. Eu vou pegar um que eu peguei lá anterior dela, que eu achei melhor explicado. Ela fala assim, por favor, eu tenho síndrome do pânico. É por causa de vidas passadas? Tenho uma lembrança como um sonho de estar morta em um rio. Então, ela está falando que tem síndrome do pânico, quer saber se isso pode ser relativo a vidas passadas, e ela tem esses flashes, que ela sonha que ela está morta em um rio. É Fátima, né? Paty Mel. Ah, tá. Paty Mel, né? Oi, Paty. É o seguinte, olha, com certeza você precisa de ajuda de um terapeuta para dar uma avaliada, porque são muitas as possibilidades, certo? Vou fazer um comentário que aconteceu com um filho meu, tá? Não é um caso de síndrome do pânico, mas existia um certo medo que ele alimentava, que com o tempo nós fomos percebendo que ingenuamente da minha parte, eu o deixei assistir um filme que não era apropriado para a sua idade, cerca de 4, 5 anos, assistindo um filme junto comigo, na sua ingênua interpretação infantil, causou-lhe um grande temor e carregou consigo, o meu filho, por muito tempo, um sentimento angustiante em relação àquilo. E as cenas daquele filme eram para ele como se ele mesmo tivesse vivido elas. Então, é só uma suposição. Mas sim, a síndrome do pânico também pode ser uma sequela de vidas passadas. Por exemplo, quem é claustrofóbico entra num elevador, num quarto fechado, e começa a ter falta de ar, e um desespero, e não consegue respirar. A pessoa pode ter sido enterrada viva, a pessoa pode ter sido soterrada num deslizamento de terra, a pessoa pode ter desencarnado numa câmara de gás, né? São tantas as possibilidades. E dali vem a claustrofobia. Então, também a sua situação pode ser de vidas passadas, mas não se apegue nisso, porque pode ser algo mal resolvido desta vida mesmo. O ideal é procurar um bom terapeuta, porque ele vai te ajudar a chegar na raiz do problema e te ajudar a resolver isso. Entende? Mais uma pergunta? A Estela
do GE, pergunta: o fato da gente se conformar com isso não seria uma crença limitante que me impediria o crescimento? Com certeza, amiga Estela, grande abraço. Saudade de você. Aliás, esteve aniversariando semana passada. Parabéns. Estela, se eu me acomodar, sim, aí eu estou errando com as propostas de Deus. Porque Deus nos criou para o progresso. Se Ele nos limita a alcançar, por exemplo, os bens materiais, Ele nos limita, nós não sabemos até onde vai esta limitação. Porque talvez Deus disse assim: olha, você vai lutar, batalhar para conquistar esses bens materiais até por volta dos 40 anos, por exemplo. Vai batalhar e nada vai dar certo. Nada vai. Por quê? Porque você precisa aprender a dar valor às pessoas que trabalham junto contigo, precisa aprender a dar valor ao dinheiro adquirido, valor à família que luta junto contigo ao teu lado. Mas, superada essas conquistas que são necessárias, a partir dos 40 anos, você pode adquirir tudo aquilo que sonha, porque aprendeu as lições e agora terá a oportunidade de provar que, se adquirir, vai saber bem empenhar. Família, por exemplo. Quantos jovens lutam para constituir família e nada dá certo? E são abandonados no altar, e o futuro esposo ou esposa desencarna e luta e não consegue constituir família. E, de repente, lá com 60, 70 anos, constitui uma família. Na última hora. Por quê? Porque aprendeu o que lhe cabia aprender. Então, você está certa. Desistir, se acomodar, de jeito nenhum. Continuar lutando, mas sem revolta, sem murmurar, fazendo o que nos cabe fazer e deixando que Deus coloque ao nosso caminho aquilo que nos convém. Essa é a proposta. Deixa eu te perguntar. Você tem um fecho que você quer fazer? Por causa do horário. Eu quero te perguntar por isso. Porque tem outras perguntas, mas pode fazer seu fecho. Então, aí a gente vai avançar um pouquinho, uns minutinhos só, e já aviso para o pessoal de casa que não dá para a gente fazer todas as perguntas que estão aqui, tá bom? Tá bom. Então a gente vai continuar depois com as perguntas, só vou concluir aqui. Então Kardec deixa bem claro para nós aqui que a gente deve buscar analisar hoje quem somos. Hoje, o que eu demonstro para me corrigir. Esse é o caminho. E me contentar com a vida que eu tenho. E depois ele diz aqui que as boas resoluções, a voz da consciência, ela vai me alertar. As coisas boas, eu vou conseguir defini-las no caminho da minha evolução, se eu aprender a ouvir a minha consciência. Porque ela sempre vai estar me alertando. E no finalzinho, Kardec diz assim, algo que eu gostaria de dizer para vocês, porque a gente diz assim: meu Deus, mas será que se perdeu todo o meu histórico de vidas passadas? Será que eu não vou nunca poder estar preparado, evolutivamente falando, para poder ver o que eu fiz na Idade Média, se eu estive nos tempos do Cristo encarnado ou não? Será que eu nunca vou estar preparado para isso? E aí Kardec diz, aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Apenas durante a vida corpórea. Quando eu voltar ao mundo espiritual, eu vou poder me recordar de algumas coisas, as quais eu estiver preparado para me recordar. Pode-se dizer que não se perde jamais. É nosso patrimônio. É nosso arquivo pessoal, cada um de nós tem. Não vai se perder, porque faz parte da nossa construção árdua, dolorosa, sofrida, cheia de detalhes que refletiram no que eu sou hoje. Aliás, convém ainda lembrar que durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores. Não sempre, porque às vezes nos perturbaria, mas muitas vezes, e relatado nas obras de André Luiz, fica claro que os espíritos se utilizam desses recursos
das lembranças de vidas passadas, para nos ajudar a nos orientar. No livro Entre a Terra e o Céu, tem um caso lá de que eles ajudam uma pessoa encarnada a conseguir manobrar uma situação de obsessão através de lembranças que o encarnado e os desencarnados têm juntos, de experiências que viveram juntos na Guerra do Paraguai. E eles precisam recordar daquilo para resolver o momento atual. Ainda no Memórias de um Suicida, mas daí lá na parte 2, na segunda parte do livro, também relata uma situação em que eles querem convencer duas jovens a receber espíritos suicidas como filhos, e quando elas recuam, elas são convidadas a relembrar suas vidas passadas. E isso serve de grande argumento para que elas aceitem trazer aqueles suicidas como filhos. Então, nós vamos sim nos lembrar quando nos convém. A misericórdia dos espíritos superiores por nós, o amor deles é tão grande que não permite que a gente fique lembrando a qualquer instante de absolutamente tudo, porque seria uma tortura, seria um grande sofrimento. Mas, se essas lembranças nos ajudam a tomar boas decisões, a fazer escolhas sábias, eles vão nos conceder estas recordações. Então, com o estudo de hoje, eu quis trazer justamente isso, o esclarecimento de que nada se perde, tudo está guardado, mas não nos convém ficar preocupados com aquilo. Deixa lá o passado, vamos viver o presente. O presente, ele é rico, riquíssimo de oportunidades. Vamos aproveitá-las. Vamos buscar tudo aquilo que nós temos agora. Vamos ouvir mais algum questionamento? Vamos lá, então. Tenho outras perguntas aqui, mas vamos lá por partes aqui, porque eu não vou conseguir perguntar tudo, né? Lá atrás, a Ivani Parisi, ela falou o seguinte: tem um rapaz na minha família que odeia todo mundo, a mãe, o pai e os irmãos. Ele briga, grita, xinga todos os dias e a gente vê um prazer no rosto dele quando faz isso. Por que será? Eu acho que essa questão dela você explicou ao longo do seu estudo, né? Mas se quiser falar alguma coisa, porque tem outras aqui. Brevemente, Ivani, é fácil a gente supor, como eu falei, nada é cristalizado, são muitas, infinitas as possibilidades. Mas vamos supor que este jovem tenha sido um escravo ou um subalterno, vamos dizer, um serviçal que trabalhou em dada época apenas em troca de comida. Foi humilhado, ofendido, explorado, talvez explorado até sexualmente, não só pelo trabalho, pelas pessoas que estão hoje constituindo a sua família. É um exemplo, não estou dizendo que é um exemplo, entre tantas outras possibilidades. Pode ser também ele ainda o algoz do passado e não a vítima, que ainda, talvez hoje, sente um certo prazer em ferir e magoar, como o caso do Amadeu, que eu contei, que não aceitava a sua condição encarnatória, porque não conseguia entender a necessidade que ele tinha de passar aquelas situações constrangedoras. Mas o pai é bom, o pai é bom. Ele vai trazer no momento certo o despertar de cada espírito envolvido nessa família. E a você, amiga Ivani, a você que hoje está conseguindo entender isso, cabe levar as expressões de amor e de acolhimento, sem questionar, e jamais julgar. Não julgue nem aqueles que ofendem, nem os que são ofendidos. Acolha, envolva, participe da história de cada um, porque não tem como precisar o tamanho da dor que cada coração carrega lá no íntimo. Apenas se entregue por amor. Muito bem. Lá atrás também nós tivemos uma pergunta da Edilene Cissa, que ela falou o seguinte: nesta vida, e eu acho que tem a ver com aquilo que você falou da regressão, nesta vida eu esqueci de um fato de infância e depois dela ter feito muita análise, lembrou do que não deveria lembrar e se arrependeu
de lembrar deste fato. Aí ela perguntou, este bloqueio também é espiritual? Você entendeu a Sim, colocação entendi. dela? Edilene, né? Edilene Cissa. Edilene, bem apropriada o seu questionamento, bem apropriado. Existem coisas das vidas passadas, mas também destas vidas, desta atual encarnação, que a espiritualidade acha melhor subtrair da nossa lembrança, para não entravar o desenvolvimento do nosso livre-arbítrio e o nosso progresso, para não entravar, para que a gente continue um processo evolutivo de aprendizado, mas que, em dado momento que essa espiritualidade maior considera apropriado que nos seja sugerido as lembranças, e é sugerido porque eles entendem que é o momento, é porque não deve realmente ficar subtraído, deve ser bem resolvido, deve ser trabalhado dentro de nós, nem que seja para trabalhar o perdão, nem que seja para trabalhar a autossuperação, porque nós somos seres em evolução constante. E a evolução só se dá através do esforço. E o esforço não se dá senão por estímulos. E os estímulos muitas vezes vêm na dor, vêm na frustração, vêm nas moléstias. Então, não deve ser o acaso que você foi subtraída dessa lembrança e ela te foi oferecida novamente no momento apropriado, quando o teu cérebro e os teus conhecimentos já te traziam uma capacidade de bem lidar com isso, certo? Amigos, eu não vou poder avançar mais não, eu tenho que parar, mas eu vou fazer uma última, porque eu acho importante essa aqui, fazer esta questão, porque a gente traz conceitos muito equivocados, né? E a gente esqueceu um pouquinho os conceitos do sacrifício, por exemplo, do Cristo, né? A Bruna Bosio Dorigon, ela diz o seguinte: perdi meu primeiro filho na gestação ano passado, aborto retido. Quero muito ser mãe, mas depois do acontecido, só vem em minha cabeça que eu vou perder de novo e que eu não vou conseguir ser mãe. Será que é um aviso? Bruna, eu acho que não é um aviso, não. Eu acho que você deveria, com certeza, orar muito ao teu anjo protetor, amigo guardião e mentor, pedir para que ele te ajude a superar e vencer esse trauma, porque, com certeza, isso é uma dor da tua alma, é uma dor que ficou em você, porque não cabe nem a mim, nem a você, nem a ninguém julgar as capacidades que você tem nesta encarnação de ser ou não mãe. São experiências que, se couber a você, você irá vivê-las. Independente do teu medo, você irá vivê-las. Mas se não te couber, ainda assim, não se subtraia da experiência. Se for para viver a gestação por 2 meses, 5 meses, viva e seja grata a Deus por ter podido sentir aquele filho no ventre por 2, 5 meses. Seja grata por isso. Sabe por quê? Porque às vezes você está misericordiamente ajudando espíritos suicidas, como por exemplo, que precisam viver esse tempo pequenininho no ventre, para concluir um estágio que eles interromperam lá atrás. Não encare como uma coisa negativa, encare como uma oportunidade que Deus está dando para você, de ser instrumento de amor, instrumento de reparação para outros espíritos e para você mesma. Não se julgue, não se condene. Ame as oportunidades e carregue-se de gratidão por tudo aquilo que Deus pode te oferecer, da maneira que Ele está te oferecendo. Porque talvez o teu medo hoje é apenas de sofrer de novo, mas o sofrimento, ele nos faz subir degraus evolutivos. Não tenha medo de subir os degraus, suba, você estará mais perto de Deus a cada degrau que você subir. Faça com amor, porque às vezes, de meio ao medo que você tem, você será brindada, talvez depois de mais 2 abortos,
numa quarta gestação, será brindada com um filho abençoado. Não tenha medo. Invista em você, ore muito e confie que Deus nos dá tudo aquilo que precisamos nesta encarnação. Tudo aquilo que precisarmos, nós teremos. Seja grata. Busque sempre. Que Jesus nos abençoe, amigos e irmãos. Que estejamos na mão abençoada do nosso Mestre amado Jesus, aprendendo com todas as lições oferecidas. Que aprendamos a não murmurar, mas a agradecer. Que aprendamos a observar tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos como uma bênção divina. Jesus nos abençoe. Então, depois de tantas palavras lindas, né, da Sandra, eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, agradecendo a Deus pela excelente explanação que nos consola, que nos acalenta e que nos faz refletir sobre tudo aquilo que podemos fazer em nossas vidas. Agradecemos pela oportunidade, por tudo que recebemos e pedimos, Senhor, que durante o nosso sono, durante o nosso descanso físico, tenhamos a certeza de termos os nossos amigos, os nossos anjos guardiãos, nos esclarecendo, nos dizendo quais são nossas dificuldades e o que poderemos fazer para saná-las ao longo desta encarnação. Te agradecemos, Senhor. Agradecemos aos mestres e aos nossos anjos, que sempre está conosco, hoje e sempre, que assim seja. Amigos, só para lembrar, a nossa live de sábado, próximo sábado, ela volta às 18 horas. Nós fizemos às 17 porque o Alberto Almeida precisava terminar mais cedo, porque ele tinha outra live depois. Mas a próxima do sábado que vem, nós voltamos para as 18 horas. E a live do sábado que vem será com Geraldo Campetti, que é o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da explanação do Geraldo. Ele tem feito algumas lives pela FEB TV que tem sido assim de uma riqueza de esclarecimentos muito grande. Então, vai ser no próximo sábado às 18 horas, tá bom? Eu gostaria só de lembrar as pessoas que ainda não ouviram esse aviso nosso, que o GEB ele está com inscrições abertas para o curso de Estudo Sistematizado de Doutrina Espírita, o ESD. Então, aquelas pessoas que tiveram interesse de aprender a doutrina espírita, da base até o teto, procurando e conciliando didaticamente esses conhecimentos, a oportunidade vai ser agora nesse curso, porque o ESD ele é formulado de uma maneira que vai tornando o conhecimento fácil e sólido. Então é um curso muito bom. E se você quiser fazer esse curso, você precisa mandar um e-mail para o GEB, que a Bárbara Fonseca está aí e vai escrever para nós. Já estou usando a Bárbara agora. Bárbara, toda vez que ela estiver aí, ela põe o e-mail para nós aí. Tá bom? Manda um e-mail para o inscriçõesgeb, sem o cedilha, @gmail.com. E a gente vai responder esse e-mail de você. No e-mail é só você dizer que tem interesse em fazer o curso. Nós vamos mandar para vocês uma ficha de inscrição. E vocês preenchem essa ficha de inscrição e devolvem para o GEB, tá bom? O curso vai acontecer em ambiente virtual. Você vai receber um link
para entrar na sala no período que ele vai começar. Então, o início do curso é no dia 6 de agosto, tá certo? Aí vai receber um link, você vai clicar, vai entrar na sala virtual, o administrador vai autorizar a sua entrada na sala e o curso vai acontecer todas as quintas-feiras, às 20 horas, e será com o facilitador, o Etelvino Miranda, que vocês já viram palestras dele aqui no GEB. E quem já fez o curso do ESD com o Etelvino sabe que o Etelvino conduz muito bem esse estudo, tá bom? Então, daqui um minutinho a gente volta para a transmissão do passe. Então vamos lá, meus irmãos, vamos fazer aquela conexão bem íntima com Deus, bem maravilhosa. Eu fico tão feliz quando eu vejo algumas pessoas colocando que estas vibrações, esse passe tem ajudado muito, né? Tem contribuído, tem recuperado um parente ou outro que a gente tem pensado neles. Isso é muito bom. E a gente deve tudo isso a Deus, nosso Pai, que não nos abandona em momento algum. E que mesmo naqueles momentos difíceis que a gente obrigatoriamente tenha que passar, Ele nos carrega nos braços. Então vamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus e agradecermos a esse Pai bondoso e amoroso a bênção da nossa vida. Depois de um estudo tão esclarecedor como este, nós entendemos que a encarnação é uma bênção em nossas vidas. Perdoa-nos, Pai, se reclamamos dos acontecimentos em nossa vida. Perdoa-nos, Pai,
se muitas vezes maldizemos aquilo que não compreendemos e reclamamos da tua providência, quando na verdade o Senhor é pura misericórdia em nossas vidas. Que neste momento de oração, de recolhimento, de prece, que sintamos a tua presença em nosso íntimo, renovando-nos as energias, restaurando o nosso ânimo, a nossa coragem e o brilho em nosso olhar, para que vejamos a vida com as cores reais que ela nos apresenta. Que nesse momento o nosso Deus amoroso, bondoso, pouse a sua mão iluminada sobre a fronte de cada um, e que a luz divina, neste instante, restaure as tuas forças, restaure o teu ânimo, restaure a tua alegria em viver, mesmo enfrentando todas as batalhas, mesmo passando por tantos problemas, mesmo se sentindo por vezes incapaz de vencer, mas que nesse momento de curta duração, pelo menos, consigamos sentir um diferente brilho no nosso olhar, possamos desejar mantermos essa paz ao longo de toda a nossa existência. Mas se não conseguirmos manter este mesmo tipo de vibração posteriormente, que pelo menos aproveitemos para sentir isto nestes minutos com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse Espírito iluminado, que deixou o mundo celeste que habitava para vir ter conosco na terra, por amor, por sacrifício a todos nós, que se entregou ao martírio por muito amar, pois a nossa ignorância naquela época não soube reconhecer o tamanho daquele coração. Jesus querido, meu Jesus amado, nós te agradecemos do fundo do coração o sacrifício feito por nos deixar como herança a maravilha deste Evangelho. Respira fundo, meus irmãos, e recebe todas as bênçãos reservadas para você esta noite. Que você se sinta em paz, que você faça as pazes com a sua vida, que você não culpe ninguém dos teus fracassos, mas que você assuma as rédeas do direcionamento da sua vida. Não é o que os outros fazem conosco que nos prejudica, e sim o que fazemos com aquilo que nos fazem. Respira, tranquiliza e renda-se a Deus.
Pedimos ao nosso Pai de amor a fluidificação das águas, que a bênção divina desça sobre estas águas que foram colocadas para serem abençoadas. Que cada um destes vasilhames, para aqueles que têm olhos de ver, que visualizem a luz de Deus brilhando nestas jarras, nestas garrafas, nestes copos com água. Uma luminosidade intensa. É o laboratório do mundo invisível atuando ali. E nós não temos ideia de quantos males nós já nos livramos, Senhor, eu sei que tu me sondas, pela bênção desta água bendita que Deus nos concede. Que me conheces, se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos. Abençoa, Senhor, agora as pessoas que vamos pensar. Vamos trazê-las para que o Senhor as toque com o seu amor. Antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Pense, meus irmãos, em todas as pessoas que vocês querem colocar na presença de Deus. Deus sabe o que vai no íntimo de cada uma delas. E sondando o íntimo de cada uma, Deus haverá de erguê-las diante da vida. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. A mão de Deus toca cada uma delas. E elas se sentem mais fortalecidas na fé. É a luz divina, renovando vidas, renovando sonhos, renovando promessas de crescimento e melhoria. Que a tua paz, meu Deus, ilumine o caminho de todos estes irmãos. Confiamos, Pai, a vida deles ao teu amor infinito. Graças te damos, Pai. E que assim seja, hoje, amanhã e para todo sempre. Graças a Deus. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas.
está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos pra sorrir.
solicita meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Buscarei outro mar.